Olá pessoal, Boa noite. Vamos iniciar a nossa live aqui com o Thiago Santana. Vamos falar um pouquinho sobre pós-vendas. O Thiago está conectando. E aí, Thiago, tudo bem? Ô, Daniel, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Boa noite. O pessoal tá conectando. Acho que a gente pode esperar aí uns 2 minutinhos até a equipe toda conectar, né? Até todos os convidados conectarem. Claro, claro. Tá me ouvindo bem, Daniel? O som tá perfeito, a Tô, te ouço. imagem. E para mim aparece um pouquinho baixo o teu áudio. Não sei se tá. Acho Tá um que. pouquinho baixo? Vamos lá. Aumentei o máximo aqui. Gostei, pô, gostei do caminhão aí atrás de você. Opa! Esse é um MAN, um 3X, né? Bacana, bacana. Bom, vamos lá. Pessoal ainda conectando, 9 não, 7 e 1. Então, logo, logo o pessoal finaliza a conexão. Eu acho que a gente já pode ir iniciando, pelo menos as apresentações iniciais, né? Ó, vi aqui, ó, Robson da Toyota entrou. Sejam bem-vindos. Bom, vamos lá. Pessoal, bem-vindo. Deixa eu me apresentar aqui. Na verdade, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Pavanelli. Eu sou gerente geral da Prospect Pro. Estou desde o início da empresa aí, junto com o Rafael Kutait. A gente tem desenvolvido aí um trabalho bem interessante na área de vendas, né? Especificamente aí, a empresa começou com o ramo aí de prospecção. Começamos inicialmente dando treinamento para formação de vendedores e o interessante foi que esses treinamentos eles foram ganhando notoriedade, né? Os vendedores eles foram conseguindo resultados bem expressivos em vendas e isso daí foi ganhando uma proporção cada vez maior, né? O resultado das áreas comerciais foram aumentando e aí dali para frente a gente começou a fazer um trabalho dentro de outros segmentos. Eu costumo dizer que desde quando a gente começou, os concessionários eles pediam, falavam, puxa vida, Daniel, vocês trabalham muito bem a área de vendas e a gente precisa aí desenvolver essa área de pós-vendas, a gente precisa crescer nesse segmento, eu preciso de ajuda para vender, que a minha área de pós-vendas não vende, ou precisa vender mais, ou precisa melhorar o nível de conversão. E aí a gente foi desenvolvendo um trabalho específico em cima disso. Conseguimos, aí hoje nós temos um portfólio imenso com resultados em vários segmentos, tanto em vendas, pós-vendas, área de seminovos, né, indústrias e outros segmentos. Chamamos o Tiago aí para reforçar esse trabalho que a gente fazia. Então o Tiago veio, começou aí no início desse ano, veio a reforçar esse nosso trabalho, reforçar aí a nossa equipe e começamos aí uma longa jornada desenvolvendo ferramentas e sistemáticas para que essa área do pós-vendas pudesse criar e crescer cada vez mais, né? Tiago, vou passar um pouquinho a palavra para você. Por favor, se apresente, fala um pouquinho aí do teu histórico para o pessoal te conhecer. Obrigado, Daniel. Primeiramente, boa noite, né, a todo mundo. Bom, sou o Thiago Santana, né, consultor da Prospect Pro, especialista na área de pós-vendas e gestão de frota, né. A minha formação é formação de engenharia, sou engenheiro de produção e trabalhei muito tempo, né, na área de veículos, na área automotiva, né? E trabalhei nas montadoras, na verdade, né? Trabalhei na Mercedes-Benz, que foi a minha formação, né, de chão, na verdade, né? E depois na área de projetos, na área de processos, né? Trabalhei na MAN Latin América, né, na área de caminhões, né? E depois fiz 7 anos de consultoria, né? Fazendo aí diversos trabalhos aí de pós-vendas, né? Só trabalhei com pós-venda em concessionária, né? Então trabalhei aí com GM, Renault, Toyota, Jaguar Land Rover, Audi, também linha pesada, né? Scania, Volvo.
algumas linhas de tratores também, né? John Deere. Então, e acabei depois trabalhando em transportadora, né? Onde eu coordenei frotas, né? De transporte rodoviário de passageiros, né? Na qual eu controlei frotas médias, pequenas, médias e grandes, né? Uhum. Desde 40 veículos até 3.600 veículos, né? Então, toda a área de processos, comercial, manutenção, CCO, que é Centro de Controle, né? Então, eu fiz bastante processos aí da área técnica, né? E eu sou apaixonado, né? Apaixonado pela área técnica, né? Apaixonado por veículos, principalmente a linha pesada, apaixonado por processos, apaixonado por mecânica, né? Uhum. E hoje eu estou aqui com a missão aqui da Prospect Pro, graças a Deus. Para mim é um orgulho, uma honra, né? Fazer parte de toda essa equipe para a gente aí fazer bons trabalhos no pós-vendas, né, Daniel? Legal. Obrigado aí pela tua apresentação. De fato, a gente tem um desafio enorme aí, né? A gente tem sentido muito do mercado vamos chamar assim, uma certa carência nesse sentido, né? Pessoas que trabalham no pós-vendas e falam, Daniel, eu preciso melhorar o meu pós-vendas, eu preciso gerar mais resultado. E é interessante porque na FenaBrave do último ano, a gente viu que existe um gráfico ali que mostra, né, em termos de rentabilidade do concessionário, alguns anos atrás ele se mostrava praticamente invertido. Então, a área de vendas ela gerava maior resultado para o concessionário, a área de seminovos estava ali no intermédio, né, entre vendas e pós-vendas. E pós-vendas era visto ainda como um patinho feio, né? Eu não gosto muito dessa conotação, mas de fato o pós-vendas, eu ouvi diretor falar assim, é o mal necessário, né? E hoje a gente vê uma transformação muito grande. Existem alguns clientes que nós atendemos que o pós-vendas ele consegue gerar um resultado, inclusive, maior do que vendas. É impressionante, né? Tínhamos lá uma estatística, né? A gente chama isso de taxa de absorção, é quando o pós-vendas consegue reter ali e gerar resultado suficiente para suportar ou manter a área de vendas mesmo num momento de crise. E aquelas empresas, né, que tinham uma taxa de absorção grande, elas conseguiam e ainda conseguem, né, frente agora à pandemia que a gente está passando, essa crise toda que a gente está passando, elas conseguem se manter lucrativas e com resultado bem interessante frente a tudo que está acontecendo. Então a gente percebe que o mercado deu essa guinada, né? Então o pós-venda, vendas que era a galinha dos ovos de ouro começou a não ter tanta rentabilidade, né? A gente fez uma série de transformações aí para a área comercial, porém o pós-vendas ele vem se mostrando cada vez mais lucrativo para o concessionário. E isso é interessante, muito interessante, porque, de fato, eu me recordo aí na época da crise, quando teve aquela crise de 2014, 2015, foi impressionante, né? Se a gente olhasse as concessionárias, aquelas que mais foram prejudicadas eram justamente aquelas concessionárias que não possuíam um pós-vendas. Eram só ponto de venda, único e simplesmente um ponto de venda. Exato. Então, Um mostra o... fluxo, Oi, desculpa, e pode depois falar. você tem um fluxo muito grande e depois não consegue atender, né? Então você tem que fazer a parte de desenvolvimento técnico, né? E Uhum. muita gente pensa que o desenvolvimento técnico assim eu não vou fazer porque é muito difícil, né? Ou tem toda aquela parte, é muito detalhe, né? Tanto que a meta hoje, o pós-vendas, ele tem que fazer o quê? Ele tem que sobreviver sozinho, né? Ou ele tem que passar o comercial, ou ele tem que pelo menos sobreviver sozinho, né? E muita gente tem o receio, né, de trabalhar no pós-vendas. O pós-vendas ele é muito técnico, você precisa conhecer de mecânica. Esse é que é o impasse de todo mundo, né? Você precisa conhecer de mecânica, principalmente na linha pesada, né? Uhum. É essencial. Mas se você conseguir atender o cliente bem, e se você conseguir fazer com que o serviço seja feito com qualidade, você já está fazendo um pós-vendas, né? Você já está dando suporte para ele, na verdade. Uhum. Cara, isso que você falou, eu acho que é extremamente necessário, porque o que que a gente sente que acontece, isso daqui é interessante até para o pessoal que está assistindo a gente agora, quando você fala de pós-vendas, né, ele tem uma certa complexidade, e inclusive alguns clientes que a gente já atendeu, a gente viu uma característica parecida com essa, né?
Então, aquele cliente que vira para a gente e fala assim, olha, não, eu quero trabalhar só o meu agendamento, eu vou potencializar o meu agendamento. E a gente já teve problemas com isso, onde a gente conseguiu potencializar, o resultado do agendamento foi extremamente bom, significativo, mas eu costumo dizer que dentro do pós-vendas você tem 4 pilares, né? Então você precisa de um bom agendamento, de uma boa captação de pessoas vindo para fazer o serviço. Eu preciso de um atendimento dimensionado e eficiente para que aquela área seja atendida, para que o cliente tenha satisfação do atendimento. Porém, quando eu jogo esse carro para dentro da minha mecânica, ele tem que estar preparado, ele tem que estar bem consolidado, porque não adianta eu agendar bastante, fazer um bom atendimento, jogar para a minha oficina, se a minha oficina não está cadenciada. Então, a oficina precisa estar cadenciada, todos os carros que entram precisam ser entregues, eles precisam passar por uma programação. Então, extremamente necessário que os processos dentro da oficina funcionem muito bem. Né? Oh, o Eduardo mandou um joinha. Grande abraço aí. Abraço, Eduardo. De fato, né, a gente tem que ter esse cadenciamento e quem dá o suporte necessário para que a área da oficina funcione é justamente a área de peças. Então, se essas 4 áreas não estiverem extremamente cadenciadas, né, e quando eu falo cadenciadas, não adianta eu ter uma muito boa e outra fraca. Esses 4 pilares, eles têm que estar muito positivos, muito bem afinados para que a rentabilidade aconteça. Né? Qualquer uma dessas aqui que se superar, ela não vai ter um resultado global. Eu costumo dizer que nós somos tão fortes quanto o nosso elo mais fraco. Então, desses pilares, se um desses pilares tiver uma rentabilidade, um resultado ruim, ele automaticamente vai afetar todos os outros. Né? Como que você vê esse tipo de análise, Thiago? Então, essa parte que você falou é muito legal, muito interessante, porque assim, em diversos projetos, né, que eu fiz, eu precisei de equipes, né? Então eu acabei pegando o pessoal que era do comercial e trazendo, formando, né, e trazendo para o pós-vendas. Uhum. Então, com aquele receio, né? Peraí, eu trabalhava no comercial, só que o comercial eu trabalho só a parte de vendas, né, prospecção e tal. Quando eu cheguei no pós-vendas, aí foi um Deus nos acuda, né? Porque eu vi que eu tinha que trabalhar o agendamento, o atendimento, o suporte de oficina, a equipe, setor de peças e entrega. Aí eu pensava para mim assim, falava, eu tomava aquele susto, né? Falava, eu não vou conseguir fazer isso, Thiago. Eu falei, vai conseguir, porque você vai ver como a gente vai fazer o quê? A integração desses setores, né? Então, Perfeito. consegue fazer isso em 8 meses e deu um bom resultado? Com certeza, né? Basta fazer o quê? Seguir processos à risca, né? Fazer o quê? A lição de casa, né? Fazer com que o cliente se sinta bem, fazer com que o serviço seja feito com qualidade. Eu falo muito que o pós-vendas ele é muito coligado ao quê? Assistência técnica, né? Ele é Uhum. muito ligado à qualidade, né? Se você não pegar esses 2 pilares aqui, eu costumo até dar exemplo para o pessoal e falar assim, o McDonald's tem pós-vendas? Vou dar um exemplo aqui, né? Aí o pessoal fala, será? Falei, pô, claro que tem pós-venda. Quando você pede lá o seu lanche, né? E tá lá no painel que o seu lanche está sendo preparado, depois quando ele está pronto, já é um pós-venda, já está te avisando, né? O que está acontecendo. E quando você recebe, se você, opa, não tem ketchup, você vai lá, tem ketchup? Opa, isso é um pós-vendas, a pessoa vai te dar, vai te fornecer, vai te dar mais qualidade. E Uhum. entra na qualidade, né, Daniel? Surpreenda o cliente com algo a mais do que ele está esperando, né? Perfeito. Hoje a gente tem essa conotação no mercado sendo chamada de over delivery, né? Que é Exato. justamente a gente atender o cliente e satisfazer esse cliente naquilo que ele mais é exigente. Então, você me fez lembrar de um episódio, eu trabalhei numa concessionária e olha que coisa interessante, né? Na época eu trabalhava justamente com essa questão de qualidade e eu cuidava tanto da área de vendas quanto da área de pós-vendas. E a nossa briga era justamente essa. Por quê? Quando eu tenho uma boa qualidade dentro do meu pós-vendas, né, o valor que a concessionária, que a montadora paga pela mão de obra, né, pelo valor da mão de obra, acaba sendo maior. Então, não é só ter qualidade, né, para
ajudar a satisfazer o meu cliente. Claro, isso é extremamente importante, tanto é que a montadora ela dá esse enfoque junto para a concessionária. Mas eu tenho que ser bom também porque isso vai me rentabilizar, né? Vai me gerar um resultado financeiro. E olha que coisa impressionante, eu trabalhava numa concessionária e a nossa briga era para ficar em primeiro lugar no ranking de qualidade. Em comparação a essa concessionária que eu trabalhava, que a gente sempre ficava ali entre os 5 primeiros. E eu tinha um colega que trabalhava numa outra região da cidade e ele sempre conseguia ficar, né? A maioria das vezes ele ficava com uma nota maior do que a minha. E aí sempre existia aquela provocação, né? Igual time de futebol, né? Pô, se o time ganha, você vai lá, você tira o sarro do colega, tal. Então, todo mês, quando saía a relação da pesquisa de qualidade, era um ligando para o outro e fazendo aquela provocação. Mas assim, como eu era meu amigo, eu falei para ele, falei, cara, eu posso ir um dia visitar a tua concessionária? Ele falou, vem para cá, não tem problema, né? Apesar de tudo, existia essa amizade. Era uma competição positiva, produtiva, né? E eu fui lá visitar essa concessionária dele. E olha que interessante, eu percebi que eu entregava um determinado resultado e as coisas que ele fazia eram um pouquinho menor do que eu fazia. Eu falei, puxa vida, como é que pode? Eu faço mais aqui dentro da minha concessionária, né, em relação à satisfação do meu cliente, e a satisfação é menor, e ele faz menos e a satisfação é maior. E aí eu comecei a comparar o seguinte, eu comecei a comparar o público-alvo. Como a concessionária que eu trabalhava, ela ficava num lugar mais exigente, com um público extremamente mais exigente, né? O que acontecia? A expectativa do meu público era uma e a minha entrega era outra. Então, acabava gerando uma satisfação um pouco menor. E como ele estava numa região um pouco mais, como que eu posso dizer, um pouco mais simples, né? A expectativa do cliente dele era menor. Então, essa diferença entre expectativa e entrega é o que a gente chama de satisfação. Era exatamente o que acontecia. Eu entregava mais, só que o meu público era mais exigente, ele entregava um pouco menos, mas o público dele era menos exigente. Então, isso me fez ter essa visão. A partir de agora, a gente precisa fazer um trabalho e focado também no público-alvo que eu estou atendendo. E a partir do momento que eu começo a entender qual é o meu público e o que aquele público espera, né, eu consigo modelar os meus processos para conseguir atingir um resultado maior. E foi extremamente interessante. A gente começou com ações de visibilidade, a gente começou a fazer trabalhos de dimensionamento, de padrão de atendimento junto ao consultor técnico, e isso daí foi modelando e foi gerando aí um resultado muito interessante, né? Você vê que processos, ele existe um padrão, né? Mas nenhum processo padrão, ele vai o quê? Ser igual para todo mundo, né? Porque cada um tem as suas necessidades específicas, né? Na verdade, né? Porque nem você trabalhar uma loja de linha premium, uma loja de linha premium, talvez o box rápido, hoje, que é uma realidade, né? Ele não seja tão produtivo, né? Porque você trabalhar numa linha premium, o box rápido ali não é tão interessante em faturamento. Mas o box rápido, talvez, uma concessionária que não é linha premium, ela consiga fazer um faturamento muito maior, né? E depende muito também da região, né? Da região também, né? Do estudo lá de concorrência, preço, praça, né? Todo esse processo. No caso de veículos pesados, valor de mão de obra, né? Também é bem diferente dependendo da região, né? Mas hoje, viu, Daniel, nós estamos aí, assim como todo mundo, né? Passando por essa dificuldade do Covid-19, o pós-vendas não é diferente, né? O pós-vendas, ele está aí passando aí algumas dificuldades que está deixando os gestores aí tentando pensar fora da caixinha, né? O que eu faço, como é que eu faço para prospectar mais clientes, né? Como que eu faço para a minha oficina atender a demanda, minha demanda baixou, eu perdi cliente que não volta mais, como que eu faço tudo isso, né? E além de tudo, o quê? Os cuidados que está tendo que ter sobre as normas, né, de legislação, produtos pela norma OMS, né, de saúde. Então, todo esse processo aí precisa ser o quê? Bem visto, né? Precisa ser seguido, na verdade, né? Hoje a gente atende o cliente na concessionária, né? Já não é mais daquela forma, né? Não pode dar um abraço, não pode dar um aperto de mão, né?
sim. como a gente fazia antes. Ô, meu amigo, tudo bem e tal. Não, hoje o cliente fica dentro do carro, né? E você tá ali, né? Tentando atendê-lo da melhor forma possível. E você não pode nem encaminhar ele para a sala de espera, né? Porque muitas vezes a sala de espera, metros quadrados pequenos, né? Não pode ficar um acúmulo de gente ali na sala de espera. Então você fica, nossa, eu vou deixar o meu cliente na rua, né? Ou no pátio ali esperando o carro ficar pronto, ou o cliente vem depois pegar, então você fica naquela, né? Uhum. Então, isso aí com Covid-19 tem que ter muitos cuidados, tem concessionário aí que está colocando até é, aquela proteção na mesa do consultor técnico, né, também, né, para não ter contato, né? Então o pessoal tá tendo aí bastante cuidado. Só que esses cuidados precisam fazer o quê? Ser divulgados, né? Esses cuidados todos de higiene, na manutenção, com a equipe mesmo, a equipe que trabalha na concessionária, né? E também com o próprio cliente, precisa ser divulgado, né? Por que que eu tenho que levar o meu carro na sua concessionária? Né? Eu não posso levar na concessionária de fulano ali. Porque a sua concessionária tem que passar confiança para mim, né? E uma forma muito legal de passar confiança é a rede social. Né? É você investir em redes sociais. Perfeito. O que você está falando é a mais pura realidade. Eu vejo, a gente tem se deparado muito com isso, né? Até porque pós-vendas a gente percebe que hoje é um item de necessidade, né, para a população. Nós temos aí profissionais ainda em trabalho, médicos, enfermeiros, que têm que fazer o trabalho deles, eles estão se deslocando de carro e eles precisam fazer uma revisão, precisam fazer uma manutenção, né? O desgaste do carro continua para todos esses profissionais que ainda estão na ativa, né? Então, médicos, profissionais da saúde, supermercados, quer dizer, você tem uma série de setores dentro do Brasil que estão funcionando justamente para conseguir atender essa demanda toda, né? Quero fazer uma pausa aqui, mandar um abraço aí para o Michael, acabou de entrar aí, o Michael lá de Manaus. A gente desenvolve um trabalho muito bacana com ele. O pessoal da Não, mas Renan, que eu vi que já bem, mandou para a gente, né? Agora, retomando, né? Então, como é que fica isso? Porque a gente fala que o pós-vendas tem que ter um contato cada vez mais humanizado com o cliente, que é um cliente que já vem aí com certo receio, né? O cliente de pós-vendas, a gente fala que ele já vem com um mal-estar, né? Ele já vem com aquela birra de falar assim, poxa vida, eu estou pagando aqui para manter a minha garantia. E agora, como é que eu faço para transformar um negócio mais humano se as concessionárias estão colocando aquele acrílico entre consultor técnico e cliente? Como é que que caminhos a gente teria aí para humanizar mais essa situação, Thiago? fazer um atendimento, na verdade, específico, né? Se é principalmente um cliente da casa, né? Um cliente que é fiel ali, que ele faz as revisões, né? Procurar manter horários com ele específicos mesmo, né? Fazer um atendimento diferenciado, né? Desde o agendamento até a parte de entrega do veículo, né? E sempre mostrando para ele tudo que está sendo feito, né? Mas tomando os cuidados do Covid-19, né? E mostrando para ele, ó, aqui a gente tem que fazer dessa forma, olha, aqui a gente tem que fazer disso agora porque está dentro da norma. O cliente ele vai ficar olhando assim, ele vai falar assim, nossa, mas você, além de todo o cuidado que a concessionária está tendo, você tem o maior carinho comigo, né? Porque você está cuidando da minha vida. E, poxa, quem não gosta de ser bem cuidado, na é verdade? Então, existem processos, né, também, para você fazer um atendimento diferenciado, né? Você dá aquele gap no seu cliente e falar, não, vem cá que eu cuido de você. Né? Eu tenho sentido aí, eu tenho as conversas que eu tenho tido com gerentes de pós-vendas, com consultores técnicos, né, que a gente tem amizade aí com bastante gente, a gente tem sentido isso, né, o pessoal um pouco mais com receio, inclusive vendedores, né, solicitando ou fazendo vídeos, isso eu achei algo muito interessante, né, ah, de uma certa maneira, sempre existiu um pouco dessa rivalidade entre vendas e pós-vendas. E eu percebi algo muito mais humano nesse sentido. Eu vi vendedores, né, vendedor de showroom, que não ganharia nada para o pós-vendas,
fazendo vídeos e divulgando até a área de pós-vendas e falando para os clientes, olha, venha fazer, né, se você tem esse interesse de cuidar, de proteger o teu carro, venha fazer uma troca de filtro de ar, venha fazer uma oxisanitização, né? Eu achei isso muito interessante. A gente percebe que essa rivalidade, né, ela existe, mas nesse momento de pandemia, nesse momento de uma situação um pouco mais extrema, a gente percebe que existe essa troca. E isso eu acho que é muito rico, porque alguns anos, né, uns 12 anos atrás, vamos falar assim, né? Apesar que essa barbinha branca aqui, ela já revela um pouquinho da idade, mas 12 anos atrás você viu um cliente meio solto no showroom, né? E aquele cara com uma cara de interrogação. Então o cliente estava lá passando, procurando, esperando que alguém fizesse um contato visual com ele para falar assim, oi, tudo bem, né? Como é que tá? E ninguém fazia esse contato. E sem perceber o que acontece. Hoje o cliente é meu, amanhã eu transfiro ele para você, no dia seguinte você está transferindo para uma área vai. Eu sou o cara de vendas, passa para quem vende seguro, passa para quem vende a FENAI, depois vai para o vai para depois volta para vendas. Falo, cara, se a concessionária não tiver essa cultura, né, de que é uma coisa só, de que existe uma jornada de compra em que o cliente, né, o cliente da concessionária ou daquela determinada marca, ele em cada momento ele está num passo dessa jornada de compra. Enquanto eles não entenderem isso, falam, ó, dá o cliente aqui, eu trabalho um pouquinho ele, toma ele aqui de volta, né? Como que você vê a evolução desse nosso segmento nesse sentido de tratar bem o cliente entre esses dois segmentos, entre vendas e pós-vendas? Olha, Daniel, é muito importante isso que você está falando, porque assim, a área de vendas, hoje, ela é até uma área separada, né, do pós-vendas e fala assim, não, eu não entro na oficina, eu não me envolvo, né? Aqueles problemas que acontecem lá na área da oficina, na área da lavagem, na área da entrega, eu não tenho nada a ver. Eu só estou aqui para vender o carro. Mas, na verdade, não é assim, né? Na verdade, o vendedor ele consegue ser, junto com o consultor técnico, um megazord, né, para o cliente ali, salvar o cliente em muitas coisas, né? Porque eu comprei um carro zero ou um carro seminovo com você. E aí, meu carro deu defeito, deu um problema. Você vai procurar quem? O vendedor, claro. Mas o vendedor, ele não pode só empurrar o problema para o pós-vendas. Ele tem que ser o quê? Unido ao pós-vendas. Tem que ser junto ao pós-vendas, né? Uhum. E por quê? Justamente essa qualidade aí de atendimento com o cliente ser bem tratado na área de vendas, mas também ser na área de pós-vendas, e já fazendo o quê? Já fazendo com que ele veja que, poxa vida, me deram atenção desde o momento que eu entrei aqui para comprar o carro e sentei na cadeira, até o momento que eu tive o defeito do meu carro, trouxe meu carro de volta, fizeram o reparo, lavaram o meu carro, fizeram um serviço essencial, lubrificaram até as pontas de maçaneta da porta para mim, né? E me entregaram o carro perfeito, higienizado e tudo isso. Isso é uma qualidade totalmente diferenciada. Então, o que é importante para a qualificação de atendimento? Juntar os dois setores, sempre integrar os setores. E como a gente está falando de integração, Daniel, eu queria até puxar uma perninha aí, integrar o marketing na área de redes sociais da área técnica. Porque eu vejo muitas concessionárias que o marketing só divulga promoção de carro zero, não troque o seu carro, né? Amanhã, venha comprar o seu carro no domingo, né? Dá uma olhada aqui com a gente. Aí coloca lá o preço do carro, coloca preço, né? Traga o seu usado para avaliação, tá? E o pós-venda, né? Então você fica, ué, cadê o pós-vendas? Então o pessoal do marketing, eu tenho medo de divulgar o pós-vendas porque é muito técnico. Se eu colocar uma informação ali, talvez eu possa divulgar errado. Não, então faz o seguinte, vamos divulgar o pós-vendas de uma forma simples, uma forma gostosa, uma forma que o cliente veja, né? E fale, poxa, eu quero comprar essa peça e ainda ganho o acessório. Olha lá, que legal. Ou eu posso levar meu carro lá e ganhar um serviço que está fora, né, do pacote, mas eles me dão de cortesia, né? Então, o marketing, eu vejo que o marketing é muito importante para integrar o pós-vendas, né? Tanto na área de caminhões, ônibus, tratores,
Hoje você vê marketing de oficina que atende tratores, né, das mais renomadas marcas aí, você quase não vê, né? Você vê propaganda de trator novo, trator seminovo, venha comprar, venha... E cadê a área de manutenção, né? Cadê a área de serviços, né? Não tem nada disso. Então, o marketing ele precisa se aliar, né, a vendas, não só a vendas, mas também ao pós-vendas, que é muito importante. E a gente que é da área técnica, né, de formação como eu, preciso muito do marketing. O marketing é essencial, né, para a gente aí poder divulgar os nossos serviços, né? É. Não, o que você falou me fez lembrar uma vez um workshop que nós fizemos lá no sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Foi um cliente que nos chamou para fazer um workshop desse de pós-vendas. E dentre o workshop de pós-vendas, o que a gente fez? Né? Eu gosto de uma provocação que eu faço nesse treinamento, que é exatamente isso. Eu falo, puxa vida, a concessionária, né, o RH da concessionária investe pesado para formar, né? Tem que ter formação de técnico mestre dentro da oficina. Eu tenho que ter o técnico específico para cada uma das áreas. Tem veículos ou tem sistemas que tem que ser, que aquele técnico ele tem que estar muito bem capacitado. Então, é investido um dinheiro muito alto por conta da concessionária. Nós vemos o ferramental todo que a concessionária tem que ter, por norma, até da montadora. Então, é um investimento alto, sistemas, equipamentos mais tecnológicos, porque hoje os carros, caminhões, tal, eles estão muito mais tecnológicos. E, ok, temos todo esse processo, todo esse investimento. Aí chega o cliente não percebe isso, ele não vê essas coisas. E aí o que ele faz? Ele faz simplesmente comparativo de preço. E aí uma concessionária tem todo esse recurso, que investe, que forma os profissionais, que se preocupa com o nível de qualidade, o nível de entrega, né? Na hora que o cliente olha, ele compara os dois, ele fala assim, puxa vida, por que aqui é mais caro e lá na mecânica do Zé é mais barato? Né? Então vamos fazer o seguinte, vou na mecânica do Zé. Por que eu faço essa provocação? Porque aí eu pego os gerentes, né, os consultores técnicos, toda a equipe do pós-vendas e falo assim, amigo, vamos fazer o seguinte, pega todos os seus itens e agora como que eu posso melhorar a minha percepção ou a percepção do meu cliente frente a todos esses investimentos que eu faço? E por que eu estou comentando isso, né? Você falou do marketing que está envolvido e nesse evento que a gente fez, nesse workshop que nós fizemos, tinha uma pessoa do marketing e ela participou dessa dinâmica. E, cara, ela ficou assim, horrorizada, horrorizada. Ela falou assim, nossa, eu não sabia que o pós-vendas fazia tudo isso. Eu falei assim, então, vamos fazer o seguinte, a partir de agora, começa a ter esse olhar para o pós-vendas. Porque, de fato, né, a maioria das atividades que o marketing acaba fazendo é justamente isso. Campanha, vendas, tal, novidade. E o pós-vendas, como é que fica? Como é que eu trabalho essa percepção no meu cliente? Como é que eu trabalho esses serviços adicionais? Agora, em frente à pandemia, que é a única coisa que a gente consegue, pelo menos aqui no estado de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo e Grande São Paulo, a gente está com um problema bem sério, que as concessionárias estão com dificuldade, alguns trabalhando meio que escondidos, vendedores trabalhando meio que escondidos, e a única capacidade que a concessionária tem hoje de sobreviver e de gerar recurso por meio do pós-vendas. Então, o marketing tem que ter esse olhar, né? Porque é justamente isso que vai fazer a empresa se estabilizar e gerar uma rentabilidade cada vez maior, né? Perfeita essa sua colocação em relação ao marketing. E outra coisa também, Daniel, acrescentando, né? Hoje a gente está falando dos cuidados aí do Covid-19 e a gente está falando aí da linha leve, da linha de veículos, né? Perfeito. Mas para a linha pesada é diferente também. Não é igual a linha de veículos. Eu vou dar um exemplo para você. O cara que tem um caminhão ou uma frota, uma transportadora que tem ali caminhões. Muitas vezes o motorista ou o caminhoneiro, a cabine do caminhão é uma casa provisória para ele, né? Então, o Perfeito. mecânico, ele vai o quê? Ele vai ali, com toda a técnica dele, fazer uma manutenção de painel, uma manutenção elétrica, alguma coisa, ou simplesmente
fazer manutenção na suspensão do banco do motorista, ele já está o quê? Ele já está propício a passar qualquer coisa também, né? Ali naquela casa provisória do cliente. Então precisa ter todos os cuidados, né? Usar o quê? EPIs, luvas, né? Todo esse processo, porque com caminhões e ônibus é diferente. Manutenção de ônibus, qualquer coisa que você vai fazer com o veículo vem da rua. Você imagina? Ele vem da rua, pegou no pega-mão dele ali para subir a escada, opa, Covid-19, né? Não precisa nem entrar no salão para poder fazer as coisas. Então, precisa ter todo esse cuidado. E o marketing, né, pode ajudar muito isso, né? Por que eu tenho que levar o meu caminhão na sua concessionária e não posso levar lá na outra, né? Então, o marketing, ele pode fazer o quê? Fazer as redes sociais bombarem, né? De linha de pesados também, porque eu vejo pouco, eu acompanho muito, né? Sou muito curioso, muito pesquisador, né, das coisas, e de engenheiro não para, né? Eu tô ali deitado descansando e eu tô ali vendo tudo, todas as redes sociais e vendo até com quem as pessoas que eu já fiz projeto, né, as lojas que eu já fiz, as montadoras, o que elas estão fazendo. Esses dias eu vi aí montadora vendendo caminhões com a primeira parcela daqui a 6 meses, né? Então, tudo isso é legal. Mas e o pós-vendas? Cadê os cuidados com o Covid-19? Cadê o pós-vendas? Eu quero a amarração de tudo, né? Eu sou muito integrado nas coisas, então eu quero a amarração de tudo. Então, isso daí precisa ser trabalhado, né? E a Prospect Pro, claro, né? Fazendo aí todos esses processos aí, ficar cada vez mais desenvolvido aí para o pessoal que optar aí pela gente, claro. Com certeza, com certeza. O que você falou é extremamente interessante, porque quando a gente entra aí nesse ramo de frota, né, de transporte, ainda mais de pessoas, né, quando o transporte humano ele acaba tendo um risco maior, porque hoje fala-se de distanciamento social, né, mas como que eu posso ter um distanciamento social com pessoas dentro de um ônibus fechado, tendo que se deslocar, né? Vamos imaginar, a gente sabe que o transporte de turismo teve uma queda muito, muito brutal, mas a gente sabe que empresas, né? Empresas de alimento, indústrias farmacêuticas, indústria de equipamentos hospitalares, de bens de serviço, elas continuam trabalhando. E a gente sabe que existem empresas de frota, né, que fazem a locação dos ônibus para levar funcionário, trazer e tal. E como que fica essa questão de como eles lidam com essa questão da pandemia, né, que ações eles tomam em relação ao Covid para ter um cuidado para que essas pessoas estejam protegidas, né, e que minimizem os riscos aí de contaminação. Que ações que as empresas estão tomando? Não foge muito do que é o pós-vendas, né? A gestão de frota, ela é muito igual ao pós-vendas. O que muda são poucos processos, né? Poucas áreas, né? Mas eu vou dar até uma comparação aqui rápida, tá? Você tem atendimento no pós-vendas? Tem. Então eu tenho no gestão de frota. Você tem comercial no pós-vendas? Você tem comercial em gestão de frota para transportadoras também. Seja carga, passageiro, eu estou prospectando cliente, né? Eu tenho a parte de manutenção e processos, tenho na gestão de frota e tenho no pós-vendas. O que eu não tenho no pós-vendas e tenho na transportadora é o CCO, que é a torre de controle e controle da frota, né? Porque o que diferencia? A transportadora ela tem o quê? Um número fixo de passagens de carro e a concessionária não. A concessionária abre as portas para receber o fluxo, né? E ela não sabe o fluxo, ela vai ter o quê? Uma programação. Hoje, respondendo a sua pergunta aí, em parte de gestão de frota, né, em parte de transportadoras, eu vou até falar os dois segmentos, tá? Transportadora de carga, hoje no Covid-19 também foi muito afetada, né? E hoje em dia o pessoal fala assim, eu vou mandar a minha encomenda, né, por essa transportadora aqui, mas será que eles tomam cuidado com o Covid-19, né? Será que eu não vou ali, né, ter toda uma contaminação na minha carga, né? Então, isso daí está gerando, na parte comercial, muita dificuldade de prospecção de carga também, né? Então, toda a área aí do comercial de carga, né? O pessoal de carga aí está realmente sentindo, né? E fala, poxa, a gente fazia tanto de volume e a gente tinha tanto de processo logístico, tanto de entrega, né? E hoje não tem mais, né? E como é que eu prospecto esse cliente, na verdade, né?
Rede social. Rede social, divulgação, marketing. Tem que trabalhar forte nisso, não adianta. E ainda assim, o setor de carga está um pouquinho melhor do que o setor de transporte de passageiros. Se Uhum. você entrar no setor de transporte de passageiros em gestão de frota mesmo, você pega o fretamento turístico, né? Você pega o fretamento rodoviário mesmo, de linha de curta distância, longa distância. Você pega o fretamento contínuo, que é o transporte de passageiros para indústrias, para as fábricas, né? Tudo deu uma parada, né? Porque você imagina, são 50 pessoas dentro de um ônibus ali, né? E aí Aham. você está indo para uma indústria que também é imensa, né? De gente ali. Então, muitos ali foi o quê? Trabalho em home office, acabou o fretado, né? Então é uma coisa que liga a outra, né? E Sim. engraçado que o quê? O motorista, os motoristas mais experientes, né? Não digo que os mais novos não são experientes, todos são, mas os que têm mais rodagem são motoristas já de idade de risco. Então eles Sim. também precisam ser o quê? Afastados, né? Da transportadora também, né? Seja de carga, seja de ônibus também, né? Seja de transporte de passageiros. Então todo esse cuidado precisa ser feito, né? Além do trabalho do quê? O trabalho de higienização. Só que, por que que eu tenho que alugar o seu ônibus para viajar para um turismo, né, para Aparecida, vamos supor? Por que que eu tenho que fazer isso? Você me passa confiança? Eu não vi nenhuma propaganda sua, não vi nada de rede social, não sei se a sua equipe está tendo cuidado. A sua equipe operacional lá da manutenção, ela está tendo cuidado, está tendo higienização, está tendo os cuidados com o ar-condicionado, está sendo feito limpeza. Eu não vi nada disso, né? Então, o cliente ele tem muito receio, porque ele vai colocar não só a vida dele dentro do ônibus, mas vai colocar a vida da família e dos amigos, né? Das pessoas que ele ama, né? Então, precisa ter o quê? Além de todos os cuidados com processos, ser divulgado, né? Como é que eu vou recuperar o cliente? Divulgando, né? Se eu esperar o telefone tocar, não adianta, né? Não vou chegar aquele negócio, né? Chegar na empresa, né? Aí senta e fala, bom, agora deixa o telefone tocar e o e-mail aparecer. Aí o e-mail deu um toquinho lá, plim, opa, é um cliente, não é, né? Então precisa o quê? Ser divulgado, ser mostrado. E isso parte do quê? Com todo o cuidado da equipe primeiro, equipe que trabalha interna, para depois os passageiros ali e todo o pessoal aí, todos os seus clientes, na verdade, né? Só que aí vem aquele caso, né, Daniel? Trabalhar o quê? Carteira de clientes, né? Trabalhar prospecção, né? Trabalhar região, trabalhar preço, né? Fazer pacotes aí dentro do Covid-19, né? Falar, poxa, o que que eu posso fazer? Pensar fora da caixinha, né? O meu concorrente está fazendo isso? Peraí, deixa eu fazer tal coisa aqui. Esse momento não é para descansar, esse momento é para pensar fora da caixinha, né? É para usar ali artimanhas, né? Eu falo que a vida não é jogo de dama, a vida é jogo de xadrez, né? Você tem que jogar, né? E Eu outra quero. coisa, a parte de manutenção também, né? A parte de manutenção, ela precisa ser o quê? Aproveitar que agora tem um pouco de frota parada, né? E fazer aqueles serviços que nunca dá para fazer, né? Vou dar exemplo aqui, vai. Lavagem de teto. Quem lava teto em ônibus hoje em dia, né? Vai, pô, vamos lavar teto, né? Vamos lavar bagageiro, né? Vamos fazer as coisas mais, vamos colocar equipamentos, colocar acessórios. Sempre aquela manutenção que quando está no 100% de pique não dá para fazer, faça agora, né? Faça os processos. E os gestores, né? Poxa, os gestores, agora é hora de fazer o quê? Alinhamento, reuniões, treinamento, né? Não Perfeito. pode a equipe, mas a equipe está em casa, faz online. Mas eu tenho dificuldade de fazer online. Espera aí, deixa eu ver como faz. Entendeu? Então, todo esse processo precisa ser feito, né? Eu quero fazer um adendo até nisso que você falou, dois, né, na verdade. O primeiro deles que você falou, lavar o teto do ônibus, ou no caso de uma frota, né, para quem tem caminhões, uma linha mais pesada. Bom, dentro da nossa consultoria a gente tem, né, fazer toda a identificação do veículo na parte superior. E uma vez me questionaram, puxa, por que que eu tenho que pintar a parte superior, a placa do carro, né, da minha carreta, do meu caminhão, na parte superior? Simples. Numa eventualidade de um roubo, né, as câmeras das rodovias, elas conseguem identificar.
e a pessoa vai lá, gasta o dinheiro para fazer a pintura e esquece que ela tem que lavar em cima do caminhão, porque muitas vezes a poeira e a sujeira está tão grande que você não consegue identificar. Então, numa eventualidade de um Faturar, né? O de faturar, ele roda muito, né? E aí nunca dá tempo parar, né? Aí você fala assim, ué, mas eu tenho a manutenção programada, que tem as paradas, né? Eu faço manutenção A, faço manutenção B, faço manutenção C, que é a mais severa, mas você faz alguns serviços especiais. Então agora é hora de fazer serviços especiais. Só que, Daniel, eu queria até aproveitar para focar nos gestores, né? Os gestores agora é hora de fazer o quê? Alinhar a equipe. Vamos fazer reunião online, vamos buscar conhecimento, vamos buscar treinamento, né? É como até o Rafael Kutait sempre diz para a gente, né? Estudar não quer demais. E eu, na engenharia, eu sempre trouxe isso, né? Conhecimento da gente, ninguém vai tirar o seu conhecimento. Adquira conhecimento de tudo, né? E repasse para as pessoas, né? Não prenda esse conhecimento, repasse, né? Você faz a diferença na vida das pessoas fazendo isso. Ó, fugindo um pouquinho do nosso assunto principal, né? Eu costumo dizer que o conhecimento ele tem uma característica que é muito interessante, né? A gente está distante aqui, mas imagine que a gente estivesse próximo um do outro. Eu te dou uma nota de R$ 50, você me dá uma nota de R$ 50, cada um vai embora para casa com os mesmos R$ 50. Mas a partir do momento que a gente faz uma live, eu passo um pouco do meu conhecimento, da minha experiência, você passa um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, e as pessoas que estão vendo aqui, eu costumo dizer que todo mundo sai daqui muito mais rico do que entrou. Eu saio daqui com parte da tua experiência, você sai com parte da minha experiência, e todas as pessoas aqui que estão acompanhando, elas também saem com isso daí. E fazendo um gancho naquilo que você falou também, em relação aos gestores capacitarem, capacitar a equipe, né? Fazer todo um trabalho de formação de profissionais, tem uma característica muito interessante aí. Por quê? O que acontece? Eu estava conversando com um dono de empresa de turismo, né? Que hoje em dia a gente vê que, na atual circunstância, foi uma das mais afetadas. E esse dono de empresa ele estava extremamente animado. Ele falou assim: olha, agora eu não estou faturando, mas eu tenho certeza, muita gente vai começar a trabalhar home office. Muita gente vai começar a ficar em casa. E o que essas pessoas vão querer fazer no final de semana? Elas vão querer viajar, né? Exato. O fato de estar em casa, né? Fica em casa, acorda, almoça, dorme e tal, as pessoas vão querer sair. Então, elas vão poder morar um pouco mais distantes dos pontos de trabalho, elas vão se deslocar menos, porém, quando elas estiverem com dia de folga, feriados e finais de semana, elas vão querer viajar. Então, esse empresário do ramo de turismo, ele falou assim, agora eu estou passando por uma dificuldade, mas ele enxerga assim com uma visão extremamente otimista que no decorrer dos próximos meses, né, não exatamente agora, mas para o segundo semestre, para o final do segundo semestre, ele enxerga um crescimento muito grande nessa parte de turismo. E o turismo que ele fala é um turismo próximo. Não é um turismo que a pessoa vai pegar um avião e vai para um outro estado, vai para um outro país. Ele falou de um turismo próximo. Ele falou, olha, as pessoas estão em casa, vão passar a semana inteira em casa, vão pegar uma sexta-feira e vão para o interior de São Paulo, vão para um outro estado, vão fazer uma viagem para uma localidade próxima, justamente para aproveitar. Então, ele enxerga que o turismo vai dar uma aquecida frente a tudo isso daí que está acontecendo. Tá? Como é que... Oi, desculpa, pode falar. É verdade, você viu como ele pensou fora da caixinha, né, no diferencial de todo mundo, né? Enquanto todo mundo está pensando aí na área de gestão de frota para transporte de passageiros, como é que vai ficar o contínuo, que é o contínuo que segura o faturamento, né? Uhum. Ele pensou, não, peraí, contínuo eu já não estou ganhando, né? Então, peraí, eu já não estou ganhando, eu não tenho o que fazer, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar o turismo, né? Então, ele vai trabalhar a frota dele, vai trabalhar toda a equipe dele em serviços especiais e processos para o turismo, né? E com Perfeito. certeza ele já está pensando em divulgação, viu, Daniel? Porque turismo sem divulgação não tem, né? Exato. E outra, né? Para ele viabilizar o que ele tem hoje, ele falou assim: eu preciso olhar para dentro da minha casa. Né? Então, foi algo extremamente interessante.
é o momento onde está todo mundo preocupado e a preocupação dele é assim, como é que eu faço para otimizar os meus processos internos para eu ser mais competitivo, conseguir sair dessa, né, bem estruturado, para que depois eu consiga me manter agora. Então, eu enxugo, mas não é um enxugar de corta tudo e, por exemplo, a gente viu que tem transportadoras cortando plano de manutenção. Fala, puxa vida, Sim. você está cortando plano de manutenção agora? Como é que fica a tua garantia? E se E amanhã a, ou depois... e a qualidade do serviço, né? Você E está a qualidade colocando em risco do meu não só serviço? do passageiro ou da sua carga no destino, mas você está colocando em risco que o veículo tenha algum defeito e não complete o serviço, não é verdade? Ó, o Wagner lá da Remasa mandou uma mensagem aqui, né? Ele está puxando a flecha para trás para depois lançar bem longe. Perfeita colocação, Wagner. Perfeita, é isso Exato, mesmo. Wagner. É isso aí. Perfeito. É um empresário que ele está olhando o quê? Eu preciso melhorar os meus processos internos agora, otimizar. E quando a gente fala de otimizar, não é cortar, e sim fazer melhor, né? Fazer mais com menos. Então ele está otimizando, chamou a gente para fazer justamente esse trabalho. Eu vou otimizar, eu vou dar uma reestruturada. Eu vou fazer aquilo que eu fazia, eu vou fazer melhor, vou fazer de forma mais produtiva, com menos recurso. Para quê? Para estar estruturado, não vou reduzir para lá para frente poder dar essa estilingada. Então, eu achei perfeito, né? Tenho certeza que a gente vai gerar um ótimo trabalho, estou bem empolgado com esse projeto e tenho certeza que vai dar muito certo, né? Assim como tem gestores também de frota, que eles estão, né, até no setor de carga, né, também, né? Eles estão Uhum. alugando não só o veículo para serviço, mas alugando também motorista, né? Então, assim, o próprio motorista, a própria mão de obra do profissional dele também pode ser alugada, também pode ser trabalhada, né? Sim. Claro, devidos cuidados, devidos padrões, né? Mas é interessante você, eu tenho uma família, eu não quero alugar um ônibus, mas eu tenho uma van e eu preciso só do motorista. Pô, né? Aí eu faço esse serviço para você. Tem empresas de transporte também fazendo o quê? Migrando para veículo leve, né? Eu vou fazer só um translado com um veículo de luxo. Esses dias eu fui num casamento e quando a noiva chegou, ela estava num carro que é de uma empresa de ônibus, com um símbolo, né? E tudo, né? Na porta do carro. Então você olha assim, você fala, essa empresa aí, eu dei consultoria para ela, né? Eu fiz a consultoria de transportes para ela. E hoje ela faz o quê? Hoje ela faz o transporte executivo para eventos também, né? Então, é pensar fora da caixinha, né? Eu acho que gestão de frota e pós-vendas, a área de manutenção, a área comercial, a área de controle é pensar fora da caixinha e divulgar isso. Divulguem o produto de vocês, que é o veículo, que é o que vocês trabalham, no caso de gestão de frota, né? E no caso de pós-vendas, divulguem o serviço, né? Eu acho que a divulgação precisa ser muito trabalhada em todos os tópicos ali de redes sociais, né? Ô, Thiago, mais uma questão que eu acho que é algo para a equipe aqui, para o pessoal que está nos assistindo, para poder repensar essa questão, né? Muita gente olha o pós-vendas como um custo, né? Mas são poucos os que fazem a conta da quantidade de serviço que eles pedem, né? Ou das eventuais multas que eles pagam por não fornecer aquilo que foi contratado. Então, aquela história que você falou, puxa, eu não vou parar o meu caminhão, não vou parar meu ônibus porque ele está gerando dinheiro. Ok, mas e como é que fica a satisfação daquele cliente que deixou de ser atendido porque o ônibus quebrou no meio do caminho, ou o caminhão quebrou e a entrega não chegou no prazo? Né? Quanto custa eu mandar, por exemplo, um guincho para pegar aquele ônibus no meio de uma estrada, trazer ele para minha manutenção, fazer todo o reparo? Quer dizer, quando você coloca isso na balança, né, a gente sabe que isso daí é mais rentável. É mais rentável ter um planejamento, fazer uma manutenção preventiva do que ficar dependendo da corretiva. Mas como é que a gente faz, por exemplo, para alguns empresários que ainda não enxergam esse tipo de vantagem, conseguir identificar isso? Então, algumas empresas, o legal é a aplicação da preditiva, né? A preditiva ela é diferente da preventiva e é diferente, claro, da corretiva, né?
Uhum. Porque a previsão é o quê? É a troca de componentes, na verdade, mas com uma faixa de quilometragem. Que no caso você faz o quê? Ah, eu vou tirar esse alternador do veículo, mas espera aí, esse alternador tá bom, né? Mas ele tá bom, mas ele já deu o tempo dele de rodagem, né? Tudo bem que ele esteja bom, mas aí ele entrou o quê? Na área de risco, né? Ele entrou na área de risco de produção, que a gente chama, né? Porque Uhum. toda ela tem o quê? Tem a sua taxa de risco de parada, né? E tem a sua taxa de risco de quebra também, né? Então, assim, eu como engenheiro ficava doido, né? Porque a primeira coisa que eu recebia da diretoria era, ó, o custo da manutenção, a sua cota vai diminuir. Aí, pô, né? Mês que vem vai diminuir porque a gente está cortando custos. E o primeiro setor que vocês pensam é a manutenção. Então, peraí, se o comercial vender, eu não consigo entregar, não é verdade? Consigo mandar os veículos, eu vou mandar veículo o quê? Rodando a mais, muitas vezes, ou com componentes que já eram para ser trocados. E eu estou arriscando o quê? Não só a qualidade, a vida, né? Se for no caso de transporte de passageiro, a vida. E transporte de carga, não arrisca a vida? Claro que arrisca, e a do motorista, não é verdade? Ele é um Perfeito. funcionário da empresa, né? Então, a manutenção ela tem que trabalhar não só no pós-vendas, mas em gestão de frota, alinhada, né? Alinhada com a parte de financeiro, a parte de toda a parte ali de diretoria, a parte de comercial, ela tem que trabalhar alinhada, né? É que nem eu aprendi com um grande gestor, né? Que eu trabalhei com ele desde quando era muito novo, né? Que eu já sou velho, né? Tenho já umas entradas aqui no cabelo já, né? Mas assim, eu trabalhei com ele, ele falava o seguinte: eu quero vender muito, mas eu quero entregar, né? Se eu não conseguir entregar, eu não vou conseguir. Não adianta eu vender, não adianta eu prometer uma coisa para você e não cumprir. A mesma coisa no pós-vendas. O cliente chega na concessionária, meu veículo fica pronto amanhã. Aí o chefe de oficina vai falar, olha, te prometo ele na sexta-feira, isso é uma quarta-feira. Aí ele vai falar, nossa, mas vai demorar mais 3 dias ainda, ou 2 dias ainda. Mas eu tô te falando o correto, né? E eu tô te falando o quê? Com folga. Sempre trabalhe com folga. E aí, precisa ter todos esses cuidados, na verdade, né? Perfeito, perfeito. Tiago, eu estou vendo aqui que o tempo já está um pouco apertado para a gente, né? E Opa, o Instagram aqui ele costuma ser maldoso com a gente. Do nada ele vem e derruba. Então, eu quero aproveitar esses últimos minutos. Vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui para os participantes o meu número de telefone, né? O meu WhatsApp. E eu quero abrir essa oportunidade, né? Como é um produto novo, um serviço novo que nós estamos desenvolvendo, né? Eu gostaria aí de colocar à disposição para aqueles gestores que quiserem aí desenvolver um trabalho junto com as concessionárias, quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais e falar assim, olha, eu quero submeter o meu pós-vendas a um diagnóstico para entender onde eu posso melhorar, né, nesse momento, onde eu posso otimizar mais os meus recursos, eu vou passar o meu contato. As 3 primeiras empresas, né, os diretores ou gerentes de pós-vendas que entrarem em contato, a gente vai disponibilizar aí um diagnóstico online para que possa conhecer um pouquinho desse nosso trabalho, ok? Vou colocar aqui o 94730. o pessoal aí de gestão de frota também, Dani. Disponibiliza mais 3 aí para gestão de frota também. Podemos, vamos lá. Então, ó, 3 primeiros que entrarem com interesse em fazer, né, podem me mandar uma mensagem aqui com interesse de fazer um diagnóstico no pós-vendas para saber como que eu posso otimizar tanto o meu recurso, como que eu faço nesse momento de pandemia para me adaptar a essa situação, como é que eu faço para otimizar aqueles 4 pilares que nós falamos no começo aí dessa live, e para as pessoas, né, para os empresários e para os gerentes aí de frota, para quem faz toda essa parte de gestão de frota. Poxa vida, como que eu administro melhor? Qual sistema de gestão de frota que eu utilizo? Qual o recurso? Em termos de logística, é mais fácil eu ter uma oficina central ou oficinas espalhadas? Qual que é o melhor desenho para que eu consiga esse resultado, né? E assim vai. Bacana? Pessoal, podem me chamar aí, tanto a mim quanto ao Thiago.
Bom, nosso tempo está finalizando, são só mais alguns segundinhos. Tiago, 10 segundos para um agradecimento. Pô, obrigado, pessoal. Obrigado por todos aí que assistiram a live, né? E conta